Oi pessoal, graça e paz, mais uma vez aqui para as nossas reflexões. Hoje nós meditaremos sobre o que está escrito no livro de Atos, no capítulo 16, e depois versículo 9 e versículo 25. Então no versículo 9 diz que Paulo à noite teve uma visão, em que ele viu um homem da Macedônia dizendo: "Passa a Macedônia e vem nos ajudar." Paulo concluiu que aquilo era da parte de Deus, e então logo de manhãzinha ele juntou as suas coisas e a sua comitiva e partiram para Macedônia. E no decorrer dessa história, algumas coisas aconteceram. Quando eles chegaram no lugar, eles estavam procurando um lugar para orar, um lugar de oração. E então eles se encontram com algumas mulheres à beira de um rio. E Paulo então lhes anuncia o evangelho. E aquelas mulheres entendem o que Paulo disse e muitas são convertidas e tal, dentre elas uma moça chamada Lídia, que foi batizada junto com sua casa e convidou Paulo e os seus para que aquilo que estava acontecendo ali, à beira do rio, também acontecesse em sua casa. Então, eles agora têm um ponto de pregação, como nós costumamos chamar. Um ponto de pregação na casa dessa moça, Lídia. No decorrer dos dias, uma moça vinha atrás de Paulo e dos seus, dizendo: esses daí são de fato servos do Deus Altíssimo. Elas lhes incomodou a ponto de Paulo entender que aquilo não era da parte de Deus. E Paulo então expulsa o espírito de adivinhação que essa menina carregava. Paulo diz: espírito maligno, deixa essa menina. E essa menina então fica livre. Perceba que ela tinha um espírito de adivinhação, de prever as coisas. Os donos dessa menina, aqueles que lucravam com suas adivinhações, ficaram perturbadíssimos. E então pegaram Paulo e Silas e os levaram aos magistrados para que eles fossem julgados. Sobre qual alegação? A alegação era que Paulo e Silas estavam pregando costumes que eles, sendo judeus, eles não poderiam seguir. Estava errado o que Paulo e Silas pregavam. Nós não queremos o que Paulo e Silas pregam. Para nós não dá. E nós estamos com muita raiva deles. Então, eles rasgam as roupas, as vestes de Paulo e Silas, dão um açoite neles. Eles apanham muito. E agora a ordem é que eles sejam lançados na prisão, no cárcere. Um lugar frio, úmido. E agora também presos pelas mãos e pelos pés. No versículo 25 de Atos 16, diz que perto de meia-noite Paulo e Silas estavam cantando e orando a Deus. E os outros presos os ouviam, de sorte que todas as cadeias foram ao chão. Houve um grande abalo naquele lugar e todos ficaram livres. Mas o que isso tem a ver com as nossas reflexões? Vejamos bem. No versículo 9, Paulo teve uma visão. Quem teve a visão foi Paulo, dizendo que ele entendeu que tinha um homem da Macedônia dizendo: vem nos ajudar. Paulo concluiu que aquilo era de Deus, partiu para lá com os seus. Até então estava dando tudo certo. As coisas estavam muito bem encaminhadas. Paulo prega para algumas mulheres que estavam à beira do rio. Algumas recebem aquilo que Paulo diz. Lídia e sua casa recebem também aquilo. E dizem: Paulo, nós queremos que esses ensinamentos sejam em minha casa. Tá vendo? Tá dando tudo certo. Paulo livra uma moça das suas perturbações espirituais. Tá dando tudo certo. De repente, Paulo e Silas estão apanhando com suas vestes rasgadas e lançadas
E agora eles são lançados, melhor dizendo, no cárcere. Apanhando e agora seminus no cárcere, preso pelas mãos e pelos pés. Na visão de Paulo, nada disso havia sido combinado. O que havia combinado é: vem nos ajudar. Paulo concluiu que isso era de Deus e foi. Chegando lá, isso aconteceu. Esses fatos aconteceram. O que eu quero dizer com isso é que o que está escrito no versículo 25 é que meia-noite, por volta de meia-noite, Paulo e Silas foram orar e cantar louvores ao Senhor. Meia-noite. Meia-noite não é a hora disso. Pior, o lugar que eles estão não é um lugar propício para se cantar. Pior ainda, a situação física e emocional que eles sentiam naqueles momentos não eram compatíveis com canto e oração, assim pensamos nós. Mas o que Paulo e Silas entenderam, a compreensão que eles tiveram, foi uma compreensão espiritual. Eles entenderam que adoração ao Senhor, cantar louvores ao Senhor e nos aproximar dele, não tem nada a ver com o espaço geográfico, como eu sempre digo. Adoração, expressão de louvor da alma para fora, não tem nada a ver com o lugar que você está. É algo que foi gerado dentro de você. E de mim, né? E foi gerado também dentro de Paulo e Silas. Então imaginemos aqui, podemos imaginar assim, por volta de meia-noite, Paulo sendo o tutor, o responsável, o discipulador de Silas. Então diz: Silas, por volta de meia-noite, com roupas rasgadas, seminus, espancados, Paulo diz: Silas, eu tenho algo a te ensinar. E Silas diz: sim, senhor, pode me ensinar. Eu quero te dizer, Silas, que a adoração ao Senhor não tem nada a ver com as nossas condições físicas, nem condições emocionais. Mas adoração ao Senhor, Silas, tem a ver com algo de Deus sendo gerado dentro de nós. O Espírito agora está gerado dentro de nós. Então, Silas, nós podemos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Assim como Jesus teve aquela conversa com a mulher samaritana, que se ela experimentasse da água que Jesus tinha para dar, ela nunca mais voltaria a ter sede. Silas, nós experimentamos dessa água e nós não temos mais sede. Vamos adorar ao Senhor, Silas? Vamos, Paulo. E eles adoraram ao Senhor. De maneira tal que houve um abalo naquele lugar. E as cadeias de todos foram ao chão. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos ser motivados a adorar ao Senhor, de verdade. Independente de qualquer coisa. Nós precisamos aprender a prestar ao Senhor um culto em espírito e em verdade. Nós precisamos aprender que nós estamos de verdade, realmente, nas mãos do Senhor. E não há lugar melhor para estar. Nós estamos nas mãos do Senhor. E nada nos tira das mãos do Senhor. Ninguém nos arrebata das mãos do Senhor. Nós somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Adoremos, pois, ao Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe.